Ok. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo Beleza, número... agora eu tô vendo. Perfeito. Consegui. Então tá bom. Estamos Tá bom, iniciando vai nosso com Deus, estudo. João. Amém. Obrigado. Nosso estudo 3, nós fizemos a introdução. No segundo, estudamos a respeito da tribulação, né? E agora nós vamos ver, de fato, o capítulo 1 do livro de Daniel. Essa figurinha resume muito do que se conta nessa história. Jovens em torno de 17 até 20 anos, aí estão Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, encarando, se não é Nabucodonosor, talvez o líder, né, desses jovens que estiveram na Babilônia, exilados. Então, ali eles tomaram uma decisão muito importante. Não se contaminar. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos entender melhor, mas já para você que talvez não teve o contato com o capítulo 1 do livro de Daniel, esses jovens, depois de ter sofrido, né, durante a caminhada de mais de 2.000 quilômetros de Israel, da Jerusalém, que estava queimada, essa capital do povo de Israel, até a Babilônia, eles sofreram, eles passaram por muita dificuldade. E em condições favoráveis agora, diante de outros jovens, né, súditos, príncipes de outras nações, eles decidiram tomar uma atitude muito exemplar. Não se contaminar com as iguarias, né, com a comida, com a bebida que o rei lhes oferecia. Esse é o resumo do capítulo 1 do livro de Daniel. E nós vamos tentar justamente fazer uma aplicação. O que isso tem a ver com os nossos dias, né? Estamos utilizando simbologia, estamos usando tipologia. Essas histórias têm elementos tipológicos, no sentido de que há um tipo que tem uma aplicação futura. Não é de fato profecia, mas a tipologia nos permite entender, fazer essa viagem no tempo, né? Estão lembrados que a nossa série é intitulada De Volta ao Futuro. Então, o que essa história do passado nos leva ao presente, né? Ao futuro na época de Daniel, a entendermos que decisões nós precisamos tomar, por quê, o que configura a Babilônia e o que a Babilônia está pretendendo nos nossos dias. Vamos tentar identificar esses elementos, tá bom? Então, para isso, eu queria aqui apresentar para vocês o conselho de uma escritora cristã muito conhecida, Ellen White. Ela, no livro Eventos Finais, ela disse o seguinte conselho: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Eu acho que a pandemia está fazendo muitos dos cristãos, e até mesmo os que não são cristãos, acreditarem de que nós estamos vivendo os últimos dias, né, da história dessa terra. É por isso que nós estamos seguindo o conselho dessa autora cristã e estudando os livros de Daniel, o livro de Daniel, e vocês vão perceber que esse estudo vai fornecer a base, a melhor das bases para entender o livro de Apocalipse quando nós tivermos oportunidade e para quem tiver esse interesse, tá bom? Então eu vou interromper a projeção da minha tela. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, tá bom? Daniel, capítulo 1, versículo 1. Ok? Daniel, capítulo 1, versículo 1. Ali a Bíblia diz o seguinte: e nós já oramos, a nossa gravação não permitiu, né? Mas nós já oramos, já intercedemos para que o Espírito Santo possa nos iluminar, e não só na minha fala, mas também que ele possa abrir o coração, no nosso coração, para que nós possamos entender essas verdades. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Esse sítio, é lógico que não foi uma coisa nada boa para Israel, né? Aí foi uma batalha, Israel foi derrotado, a Jerusalém foi queimada, a nação foi praticamente destruída. Então, por isso que, se você lembrar essa palavra sitiar, né, poderia resumir nosso estudo anterior. Esses jovens sofreram, ok? Esses jovens sofreram tribulação, angústia,
física, mental e espiritual, enquanto eles foram exilados. As famílias deles foram mortas, os seus pais, amigos, eles perderam a referência, tá? Então, estamos fazendo uma ponte com o estudo anterior. Então, o versículo 1 falou isso. Interessante que o versículo 2 dá a razão pela qual isso tudo aconteceu. Leia junto comigo, Daniel capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Interessante que para Daniel, quem permitiu que toda essa tristeza acometesse ao povo de Israel foi quem? Deus, o Senhor. Muitos hoje se perguntam, por que está ocorrendo a pandemia? O Senhor o permite. Se nós pudéssemos parafrasear o que está acontecendo nos nossos dias. E olhando para o passado, nós vamos tentar ver qual é o propósito de Deus para o que está acontecendo hoje. Percebam aqui diz, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, né? E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade para você colocar no chat, que nós vamos responder depois do estudo, no grupo ou individualmente, tá? Como for mais prático. Para a gente ter uma gravação um pouco mais, né, corrida, enfim, e a gente consiga, à medida que desenvolvemos o assunto, já esclarecer, talvez porventura, alguma dúvida, mas você pode escrever no chat. Então, percebem que Deus os entregou. Nós estamos falando de um conflito, tá? Entre o bem e o mal. Nesse caso, Jerusalém deveria prevalecer por cima de Babilônia, mas aqui está ocorrendo o contrário. Como é que os inimigos de Deus estavam prevalecendo? Quem estava tendo vitória final? Satanás ou Deus? Aqui, Daniel está dizendo que Deus permite que aparentemente Satanás tenha uma vitória por em cima do povo escolhido de Deus, tá? E eu vou, se você tiver vontade, né, de sublinhar na sua Bíblia, só para você fazer uma ponte. A terra de Sinar, descrita ali em Daniel 1:2, aparece lá no primeiro livro da Bíblia. Se você for para Gênesis, capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos fazer uma conexão muito interessante. Sinar é citado no livro de Gênesis, num episódio muito conhecido por todos os cristãos. E eu vou, inclusive, se tem alguém que está nos ouvindo, que conhece pouco da Bíblia, Sinar é citado em Gênesis 11, no episódio da Torre de Babel. Ok? A Bíblia diz, em Gênesis 1, versículo 1 e 2, o seguinte, no contexto da Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, antes do episódio da Torre de Babel, existia só uma língua. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Muitos séculos, alguns milênios antes de Daniel ter sido exilado, na planície de Sinar se construiu a Torre de Babel. Não sei se você já pensou nisso, mas Babel deu origem ao nome Babilônia, ok? Então, quando você considera o que aconteceu na Torre de Babel, você vai perceber que foi uma rebeldia, ousadia, no sentido do ser humano se organizar, se unir para construir um monumento que pudesse livrá-lo da sua rebeldia e desobediência. Olha o raciocínio. Se vier um novo dilúvio, nós estaremos seguros lá, né, no alto da torre, e o dilúvio não nos castigará, não nos atingirá, nossa vida será preservada. Ou seja, vamos fazer o que nós queremos. Se Deus não se agradar e ele enviar novamente um dilúvio, nós estaremos seguros. Olha o pensamento dos pós-diluvianos, né, na construção da Torre de Babel. Na essência, esse é o mesmo pensamento que a Babilônia, vários séculos depois, geograficamente no mesmo lugar, teve para divulgar a sua filosofia e a sua religião. Entenderam? Babel deu origem a Babilônia. Babel significa uma porta de entrada, ok?
E vamos em diante. Então, quando nós falamos do conflito entre o bem e o mal, nós podemos colocar duas cidades apenas como representação dessa luta. Se a gente pudesse colocar Jerusalém versus Babilônia, qual das duas cidades estava prevalecendo ou vencendo? Infelizmente, Babilônia, com seus exércitos, com tudo que estava acontecendo. Nesse sentido, e até interessante que muitas das edificações de Babilônia, os arqueólogos indicam, se assemelham a pirâmides ou torres, a maneira da qual foi construída a Torre de Babel. Até do ponto de vista arquitetônico existe uma conexão. Eu vou projetar novamente aqui minha tela, só para a gente falar um pouquinho do grande conflito entre essas duas cidades, que na verdade é representação do bem e do mal. Ok? Então, vejam aqui o conflito entre o bem e o mal, Babilônia representando o mal e Jerusalém representando o bem. O fundador de Babilônia foi Nimrod, ok? Um homem mau, muito mau. Quem foi o fundador de Jerusalém? Foi Deus, porque muitos séculos antes, Deus tinha no mesmo local físico pedido para Abraão sacrificar um cordeiro ali onde Isaac quase foi entregado, foi o local escolhido por Deus para a capital do seu povo. Naquela época se chamava Salém, lugar de paz. Babilônia, na sua origem, está a Torre de Babel, ok? Um sinal de rebeldia. Jerusalém, em contraposição, é uma cidade escolhida, uma cidade santa. Babilônia e Babel representam a rebeldia. Jerusalém representa a submissão. Babilônia, o mal, representa a iniquidade, a prática do mal. Jerusalém é para os filhos de Deus, para quem pratica a fidelidade. Em Babilônia você encontrava idolatria, em Jerusalém esperava-se que se encontrasse obediência. Babilônia é uma falsificação da verdadeira adoração, através da criação de falsos deuses. Jerusalém representa a verdadeira adoração ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Babilônia representa o paganismo e Jerusalém representa a justificação. Nesse ponto aqui eu queria abrir um parênteses. Muitos entendem de forma equivocada o que é paganismo. Paganismo não é sinônimo de idolatria, tá bom? Paganismo basicamente é toda religião que faz as pessoas que acreditam nessa religião pensarem que fazendo algo podem agradar os seus deuses, ok? Então eles entregavam filhos, filhas, ofertas, bens para as divindades, querendo receber o agrado delas, ok? Isso é paganismo. Já a proposta que Deus faz é algo diferente. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Ele já te ama antes mesmo de você ter nascido. E ele enviou seu filho para morrer por você sem mesmo ter você pedido ou pensado nisso. E você não precisa pensar em fazer algo para agradar a Deus. Você precisa apenas crer, porque a fé, né, na confiança nós agradamos ao nosso Deus. Então, no nosso tempo, existe um paganismo disfarçado ou não? Estamos tentando descrever o que é Babilônia. Quando eu acho que através dos meus dízimos, do meu bom comportamento, das minhas atitudes, das minhas boas obras, eu posso obter alguma bênção, algum agrado divino, eu estou sendo influenciado e afetado pelo paganismo. Não há nada que eu possa fazer para negociar, barganhar com Deus para receber algo em troca. Por isso, a justificação nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e nós somos justificados sem merecermos nada. Alguém vem e me substitui e me entrega de presente a salvação. Ok? Já os povos e as nações pagãs sempre estão tentando fazer algo para agradar os seus deuses. Então, as vertentes do tipo devolva o seu dízimo, né? A teoria da prosperidade, você dá X e Deus te abençoa com o dobro de X, isso não existe na Bíblia, ok? Isso é uma vertente e uma ramificação do paganismo. Muito bem, fechamos o parênteses. Então, Babilônia representa aqueles seguidores do engano do inimigo, através de todos esses itens que nós citamos aqui. E Jerusalém representa a capital do povo escolhido.
Nos nossos dias, nós temos certeza de que Deus tem um povo escolhido, que está presente em todas as vertentes e pessoas no mundo e em todas as religiões. A única coisa que Deus está fazendo agora, nesse tempo, é chamar essas pessoas, e por isso nós temos aqui um grupo muito heterogêneo, né? Chamar essas pessoas para sair de Babilônia. Então, Babilônia se fundou em Babel, teve seu auge com Daniel, né, submetendo Jerusalém, e tem um protagonismo nos últimos dias descrito em Apocalipse. E nós estamos vendo como Babilônia está configurando sua postura nos últimos dias para enganar a muitos, tá bom? E aqui nós vemos quem? Dois homens, né? Nabucodonosor submetendo ao último rei de Judá, Jeoaquim, ok? Então eu vou interromper novamente a minha apresentação aqui, só para a gente voltar a falar sobre a continuação do estudo. Muito bem, interessante que em Daniel 1, nós vemos que Deus entregou esses jovens e o povo para a Babilônia. E, ao mesmo tempo, os tornou 10 vezes mais inteligentes, mais sábios. Em Daniel capítulo 2, ele lhes deu conhecimento e revelação sobre o sonho. E em Daniel capítulo 3, os libertou. Sim? Então, quem está no controle da história nesses 3 capítulos, se nós pudéssemos responder? É Deus. Apesar de, aparentemente, Satanás atacar e submeter Jerusalém, quem está no controle da história é Deus, porque Deus permite, os entrega, faz com que esses jovens sejam testemunhas, brilhem com a sua luz, tanto na Babilônia, aos babilônicos, quanto aos israelitas, e depois lhes fornece uma libertação da fornalha ardente. Nos nossos dias, quem está no controle? É o inimigo que está vencendo em tempos de pandemia, sofrimento, crise e tribulação? Deus está vencendo. Por que você e eu estamos aqui estudando isso? Porque talvez a pandemia fez a gente despertar a atenção o que está acontecendo. Preciso estudar a Bíblia. O que as profecias falam para mim? O que eu preciso entender para o que vai ocorrer depois? Quantas pessoas estão estudando a Bíblia nesses tempos difíceis? Deus está no controle da história deste mundo, mesmo em situações difíceis que nós estamos passando hoje. A tragédia foi muito nítida, né? Eles levaram os utensílios do templo para um templo pagão. A identidade de Israel foi perdida, eles se tornaram escravos, o futuro era incerto. A minoria entre a multidão, né? Israel era a minoria entre outras nações que foram também submetidas. E uma coisa muito interessante, nesse grande conflito, você vai se lembrar, Deus tinha prometido que da linhagem de Israel viria o Messias. Como é que Deus poderia preservar uma linhagem santa até a vinda do seu filho se a nação estava sendo fragmentada? Por isso, em aparente vitória absoluta do inimigo, nós podemos dizer de que quem está no controle de tudo ainda é Deus. Deus preservou, mesmo nesse tempo difícil, a linhagem para que muitos séculos depois, né, dos descendentes de Davi pudesse vir Jesus. Porque se há alguém que queria impedir a vinda do Messias, era Satanás. E ele queria destruir, eliminar, extirpar da terra toda a nação e todo indivíduo israelita, para que nenhum israelita pudesse gerar um dia aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Ok? Então, nós vemos a ação do inimigo e como Deus, mesmo através do poder do inimigo, ele manipula, né, e controla os rumos da história. Vamos para a Bíblia novamente. Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4. Avançamos no estudo. Precisamos avançar. E ali fala o seguinte: E disse o rei. Aqui começa a aparecer em cena um homem ímpio, ok? Então aqui nós começamos a contar a história dos ímpios, que nos nossos dias não conhecem a verdade, estão em Babilônia e têm certas características, mas Deus está enviando o seu povo para levar a mensagem para esses ímpios. Então, Daniel e seus amigos representam o povo de Deus nos nossos dias.
Nabucodonosor representa aqueles que ainda vão conhecer a verdade e vão deixar a Babilônia, tá bom? Então, nós já tínhamos falado aqui que algo muito triste tinha acontecido, muito provavelmente com Daniel e seus amigos, eles foram castrados. Percebam que aqui Aspenaz é o chefe dos eunucos, tá? Está descrito ali em Daniel capítulo 3. Então imagine o sofrimento desses jovens, com 17, 18 anos, eles sofreram essa mutilação, ok? Muito bem, nesse versículo nós podemos entender de que qual era o objetivo da Babilônia. Eles, numa primeira campanha, eles levaram os príncipes, os líderes dessas nações, os artesãos, os guerreiros, os sábios, e eles tentaram dominar culturalmente e politicamente essas outras nações. A militar já era óbvio, já estava acontecendo o domínio militar. Mas o domínio cultural e religioso e político era o plano. Qual era a ideia? Deixar a nação destruída, levar a elite dessas nações, mudar a cabeça desses líderes, e esses líderes, voltando ou a partir de Babilônia, poderiam ainda controlar a mentalidade dessas nações. Para quê? Para mantê-las, né, ainda submissas e receber impostos e taxas dessas nações, ok? Então, qual é a proposta de Babilônia hoje? Te conceder o sustento, o pão, os meios, né, através do sistema econômico montado hoje, porém ela quer mudar a sua mentalidade no âmbito da cultura e da religião, ok? Babilônia domina a cultura hoje, porque é o cinema, a literatura, e todas as maneiras que nós podemos ver a expressão cultural, né, danças, etc, etc, tradições, nós vemos o paganismo, a idolatria misturados numa salada que nós poderíamos dizer isso é uma verdadeira confusão. Hoje, Babilônia está mudando a cabeça da geração X, Y, Z, ok? E queira você ou não, você está inserido dentro desse mar de doutrinas e filosofias, e Babilônia quer mudar a sua mentalidade, direta ou indiretamente. O detalhe é, você reconhece o que Babilônia está tentando mudar na sua mentalidade? Ok? Por isso nós vamos estudar Daniel, e estamos estudando. Versículo 5, avance comigo. Tem uma palavrinha muito interessante. E o rei lhes determinou. Ou seja, quem escolheu o que eles deveriam comer? A porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Qual era o propósito dos 3 anos? Mudar eles, física, mental e espiritualmente. Essa palavrinha determinou significa, né, na maneira que foi escrita na linguagem, essa palavrinha era utilizada para Deus, para as divindades, porque elas provêm sustento. Então, aqui o rei está assumindo o papel de um Deus, porque ele fornece comida, moradia, né, alimentação, estudos e fornece tudo para esses jovens. Então, ali, o rei Nabucodonosor assume um papel divino na expressão pela qual está escrita o texto ali, ok? Versículos 6 e 7. Aqui nós temos algo muito interessante. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Eles se chamavam como? No versículo 6 diz, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quais são os nomes novos? A saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Eu vou voltar a projetar aqui minha tela, porque isso aqui é interessante para que vocês tenham ciência dos significados desses nomes, tá bom? Para o povo judeu, o nome significava o caráter das pessoas, ok? Então, por exemplo, se Jacó, no seu devido momento, e não estou dizendo que o nome Jacó significa enganador, tá? Mas no seu devido momento, Jacó era um enganador, ele mudou o seu nome para Israel. E esse sim significa, né? Lutou com Deus e prevaleceu.
Saulo, ele era um homem perseguidor dos cristãos. Quando ele se converteu e se tornou apóstolo, ele mesmo escolheu mudar o nome, né? Paulo. Então, o nome, a mudança de nome significa o caráter, resume o caráter para a cultura e religião judia. Então, vejam o que significa Daniel no original. Deus é meu juiz. Qual é o novo significado de Belsazar? Bel, Babel, estão lembrados? Torre de Babel. Bel, a divindade da rebeldia, né? Preserve sua vida. Nossa, o nome Deus verdadeiro, Deus é meu juiz, agora Bel. Mudança de caráter. Ananias, a graça de Deus. Para quê? Sob o comando de Acu, o Deus Lua. Olha, no nome eles se tornariam o quê? Na essência, servos desses deuses. Misael, quem é como Deus? E eu tenho uma variação de Micael, né? Micaela na minha casa, justamente em homenagem a Deus. Essa pergunta é muito interessante. Quem é como Deus? A resposta é única, né? Ninguém. Não existe outro Deus. O que significava Mesaque? Quem é como Acu? Nossa, o único Deus soberano, né? Criador de todas as coisas, e agora aparece uma divindade que nem é sequer verdadeira. Azarias, o Senhor me ajuda. Para quê? Abednego, servo de Nabu, o Deus da sabedoria da Babilônia. Perceberam qual era a intenção de Nabucodonosor e da Babilônia? Era mudar o caráter. Será que Babilônia, nos nossos tempos, está tentando mudar o nosso caráter? Quando eu não faço uma declaração honesta do meu imposto de renda, estou revelando o verdadeiro caráter do Deus que eu acredito? Quando alguém me propõe um negócio fraudulento, quando eu tento, né, passar a perna em alguém, quando alguém, um político, alguém que rouba, nós vivemos ou não vivemos um tempo onde o caráter das pessoas praticamente não vale nada. A palavra das pessoas hoje não vale nada. Antigamente você falava, eu me comprometo a te pagar naquele dia tanto. Pronto, era palavra, era cumprida. Hoje, nós precisamos de quê? Contrato, assinado, cartório, para quê? Para cumprir o que a gente promete, quando a nossa palavra deveria ser suficiente. O nosso caráter está sendo afetado nos nossos dias pela Babilônia. Muito bem. Então, o propósito, o objetivo da Babilônia era qual? Ensinar para esses jovens o misticismo da Babilônia, a magia. Eles iam aprender outras línguas, ok? As línguas requeridas seriam o sumério, que era a época uma língua sagrada, o babilônico, o aramaico. O aramaico era o inglês da época, né? E assim eles adorariam também todas as divindades que estavam ali presentes, tá bom? O Deus Sol, as deidades. Eles também receberiam conhecimento sobre a ciência, a numerologia e a astrologia. Vocês sabiam que hoje nós temos o sistema hexagesimal, baseado no número 6, em decorrência da Babilônia? 60 segundos, 60 minutos, né? 360 graus de um círculo. Tudo que é múltiplo de 6 é devido ao conhecimento da matemática dos babilônios. Numerologia, ok? Quantas deidades existem hoje no nosso calendário cristão ocidental? Existe uma santidade, um santo para cada dia do ano, não existe? Eles tinham milhares de divindades. Tudo se deu origem em Babilônia, ok? Então, nós sofremos nada mais do que recebemos, através das culturas que vieram desde a Babilônia até os nossos dias, uma herança e um desdobramento de todas essas divindades. A única coisa que ocorreu foi o quê? Uma roupagem. Hoje nós temos uma roupagem cristã para um Deus que é falso. Não existe nenhum intermediário, mesmo que essa pessoa tenha sido uma pessoa boa, entre Deus e o homem. Apenas Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, todos os santos que são listados no calendário cristão ocidental são apenas
roupagens diferentes daquilo que um dia foram as divindades da Babilônia. Então, Babilônia está nos nossos dias? Sim. O outro objetivo de Babilônia, se a gente for falar que Nabucodonosor determinou o que eles comeriam. Hoje nós podemos ver de que no âmbito da gastronomia nós também temos uma diversidade de opções. E o que interessa nos nossos dias é o quê? Coma o que você quiser, né? Beba o que você quiser, leia o que você quiser, ouça o que você quiser, sinta o prazer, né? Ao máximo. A Babilônia, a proposta de Babilônia é isso. Faça o que você quiser da sua vida, seja feliz, nem que por isso você tenha que desobedecer seu pai, sua mãe, ou a religião deles, ou que o cristianismo chama de tradição. Então, a Babilônia dos nossos dias define numa única frase, né? Não existe lei de Deus, você pode fazer o que você quiser. Coloque na sua boca algo que te agrade. Então, a Babilônia nos nossos dias quer fazer que nós esqueçamos que existem leis e princípios da saúde para preservar a nossa o quê? Saúde. E se nós falarmos de sistema imunológico, queridos, mais do que nunca nós poderíamos dizer, olha, quem sabe muitos de nós estamos sofrendo porque o nosso sistema imunológico não está trabalhando da melhor maneira. E não estou querendo julgar com isso, né, todos aqueles que estão sofrendo, mas o que estou querendo dizer é que se o princípio da vacina é estimular o sistema imunológico, Deus já proveu a solução da vacina muitos anos antes de sequer ter existido a primeira vacina, porque a solução está no sistema imunológico. O ser humano, na sua tecnologia e abençoado por Deus, está tentando estimular, né, através de diversas tecnologias, o sistema imunológico, que é muito complexo e magnífico, criado por Deus, né? Então, Babilônia hoje está tentando mudar a sua mente, seus pensamentos, através dos filmes, novelas, literatura, séries, que você tem opções de ter, de assistir, etc. Então, os deuses são apresentados com outras roupagens, né? Super-heróis, capas, né? Máscaras, mas na essência são Zeus, Afrodite, Diana, e essa multidão de divindades estão apenas com outra roupagem nos nossos dias. Eu pergunto para vocês, Babilônia apenas mudou de fachada, mas na essência está no nosso meio e nós precisamos estar atentos para identificá-la. Versículo 8. E aqui está o coração do estudo, o coração da palavrinha, título do nosso estudo, decisão. E Daniel propôs no seu coração, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É interessante que eu tinha comentado na aula passada que esses meninos decidiram se manter fiéis no tempo de tribulação. Quando eles tiveram a oportunidade de decidir, e aí esse é o caso, eles confirmaram a sua decisão. No pior momento da vida deles, eles tomaram a decisão de se manter fiéis. Eles não sabiam como seria expressada a fidelidade deles, mas aí aqui chegou o momento. Eles expressariam através de algo externo, não colocar na sua boca alimentos impuros. Nós podemos concluir duas coisas aqui. Que essa decisão era resultado de um relacionamento desses jovens para com Deus. Eles oravam e eles se comunicavam com ele. Eles eram estudiosos dos profetas Jeremias também, né? E eles exerceram um dos dons que o Espírito Santo nos oferece, o dom do domínio próprio. Sim? Quem é que controla o que nós colocamos nos nossos olhos? Os meus instintos ou a minha razão, o meu exercício da razão, né? Sabendo o que é bom para mim. Eu coloco pornografia nos meus olhos, por instinto, por vício, ou eu coloco paisagens, né? Belas imagens, exercendo a liberdade de escolha e não sendo escravo de imagens que nada tem a ver com aquele que é filho de Deus, por exemplo. O que eu coloco na minha boca? Algo que vai me levar ao vício, à bebida, ou algo que eu posso controlar e dizer, não, isso daqui é bom para a minha saúde, um suco de tal fruta
com ou uma bebida com água, né, etc. Quem controla a sua tudo que você coloca na sua vida, pelas 5 vias, né, pelos 5 sentidos. São seus instintos, seus desejos, seus vícios, ou é o exercício em liberdade da sua decisão? Essa pergunta é para todos nós. É interessante que, não sei se vocês perceberam nas entrelinhas, ali aparece a palavra vinho, vinho de Babilônia. Em Apocalipse, essa palavra tem um significado. Vinho significa um conjunto de doutrinas falsas que levam o mundo inteiro ao engano, ok? Então, mesma coisa, de maneira simbólica, né? O vinho da Babilônia do Apocalipse engana milhares de pessoas. Uma coisa muito interessante, Daniel e seus amigos sabiam que existiam alimentos puros e impuros, ok? Porém, eles sabiam outros detalhes da comida da Babilônia. Eles sabiam que essas comidas eram oferecidas para os ídolos. Ou seja, se eles comessem dessas refeições, eles estariam participando indiretamente da idolatria. Esses animais eram imundos, ok? E continha sangue. Os judeus, eles não poderiam comer alimentos que tivessem sangue, ok? Porque o sangue representava a vida e Deus tinha pedido isso para esses jovens. Então é interessante que para eles não era apenas uma questão de gosto, não era uma questão apenas de Levítico 11, né? É válido, não é válido, existe animal puro ou impuro? Não. Eles, quem sabe, até poderiam comer carne, porque comer carne de um animal limpo não é pecado, mas a partir do momento em que você sabe que um animal é impuro, né, e descrito por Deus como impuro, então você não exerce a sua liberdade, você passa a pecar contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Ok? Eles sabiam que comendo animais impuros, a sua mente não teria clareza. E eles foram educados, né, numa verdadeira religião com hábitos bons. É interessante que eles decidiram ter a mente clara e limpa para ter discernimento intelectual e espiritual no meio de uma confusão que queria sufocá-los. Está ocorrendo isso nos nossos dias? Nós estamos no meio de uma confusão de posturas políticas, ideológicas a respeito desse problema que nós estamos vivendo? Graças a Deus esse debate diminui um pouco, né? Mas como era triste ver alguém falando, eu sou contra a vacina, não, eu sou contra o lockdown, e aí a política no meio, e as pessoas se agredindo, e inclusive cristãos, quando nenhuma das duas partes queria ceder e as duas partes se consideravam certas. E no meio disso tudo, numa salada de confusão, né, ideológica, política, as pessoas sofrendo. Ao mesmo tempo que Daniel poderia ter sido inserido num ambiente tão desfavorável, ele decidiu não se contaminar. Nós não somos de esquerda nem de direita, né? Nós somos do alto, né? Os filhos de Deus são chamados para uma ideologia superior àquela humana. Então, embora foram os melhores em Babilônia e receberam seu diploma, né, de numerologia, cienciologia, astrologia, etc., eles receberam o melhor dos diplomas, né? O divino, o seu caráter foi preservado intacto. Eles decidiram que nada pudesse tocar, interferir com o seu caráter. Então, a decisão e propôs no seu coração foi completa, física, mental e espiritual. Eu pergunto para você, olhando para esse pilar, físico, mental e espiritual, se uma das 3 pernas falha, as outras 2 sofrem? Se eu sofro um acidente e eu brigo com Deus, a minha espiritualidade pode decair ou não? Se eu tenho uma doença, se eu estou em sofrimento, eu posso começar a brigar com Deus? Sim. Se eu não cuido do meu corpo, né? Ou ao contrário, eu sou um atleta, eu tomo suco toda manhã, tenho um regime muito bom, nutricionalmente falando, porém eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus, acredito que não devo comer nenhum animal só porque para preservar a vida ou porque ele é encarnado de algum outro ser, né? No passado, por exemplo. Então, quando nós temos os 3 pilares em equilíbrio, físico, mental e espiritual, nós podemos enxergar as coisas com clareza. Muitos de nós negligenciamos um desses 3 pilares
Eu queria aqui projetar bem rapidamente, uma tela a respeito de um conselho que a escritora cristã Ellen White fala e diz sobre que perdão, jamais podereis conseguir um bom caráter só com desejá-lo. Isto só poderá ser obtido mediante labor. Ela não está dizendo assim, olha, a salvação é pelas obras, ela não está dizendo isso. E nós não acreditamos na salvação pelas obras. O que ela está dizendo é, o caráter é trabalhado. Ele não é apenas o resultado de um desejo. No livro Santificação, na página 19, ela diz o seguinte: Daniel foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com Deus, o Deus da sabedoria. Quando o humano falível, né, se une em dependência com o divino infalível, o resultado é mudança de caráter. E nesse sentido, nós voltamos à Bíblia, e no capítulo 1, versículo 9 e 10, nós já começamos a ver a resposta de Deus. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem estava intervindo? Deus estava tocando o coração. E aqui nós podemos dizer, olha, Deus vai tocar o coração daqueles que vão ouvir a palavra de Deus através de você. O Espírito Santo vai trabalhar muito oportunamente com as pessoas que nós nos encontramos e influenciamos. Versículo 11 até o 14. Vejam a reação de Daniel. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, olha a palavra interessante que ele usa, né? Peço-te. Ele faz um pedido, né? Ele não entra em conflito, ele é muito prudente. Os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Que interessante, a simplicidade da refeição desses homens. Legumes, o que Deus tinha criado. Nada mais do que isso. E para beber o quê? Vinho? Não, água. Então examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou por 10 dias. Eu pergunto para vocês, quem é que sabe quais são os alimentos ou o que eu devo colocar através das 5 avenidas da minha vida melhor do que ninguém? Não é o meu Criador? O Criador do ser humano é aquele que pode dizer o que é melhor para ele ter uma melhor saúde, não é verdade? Como engenheiro, eu sempre uso essa analogia. Se você tem um carro e no seu manual vem que ele é flex, né, álcool, gasolina, você acha que colocando água, porque é mais barato, o motor vai funcionar melhor? É claro que não. Quem tem melhores condições de dizer como vai funcionar e qual vai ser o melhor combustível para o melhor performance do motor do seu carro? Se não é o fabricante que escreveu o manual. Nossa máquina, nosso corpo, é uma máquina muito mais complexa do que um veículo. Você pode colocar tudo que você quiser e não vai ser no mesmo dia que você vai ter um colapso dos sistemas. Essa máquina é tão boa que consegue por vários e vários anos e décadas subsistir ao álcool, ao fumo, ao cigarro, às drogas, e só depois de alguns meses e anos começa a dar trabalho, quando nós exageramos na dose desses elementos, né? E se nós falamos de outros elementos, né? Quando eu não durmo, por exemplo, estou falando de alguns dos 8 remédios naturais. Se eu durmo totalmente em horários errados, o que acontece com a minha mente? Cansada, perco a concentração, enfim. Aquele que criou nosso corpo, nossa mente, nossos sentimentos, e ele sabe das nossas necessidades espirituais, é o melhor indicado para nos dizer o que nós podemos comer, o que nós precisamos ler, o que nós devemos assistir, as formas corretas de diversão, de recriação, na verdade, né? Ele propõe recriação, ele não propõe entretenimento. Já pararam para pensar nisso? No entretenimento, você não está recriando suas
seus neurônios, né? Você está apenas passando tempo se distraindo. Deus pode nos dizer quais são os relacionamentos que podem nos levar a um crescimento espiritual, quais são os benéficos, qual é a maneira correta de adorar a Ele, né? Então, tudo que entra através das nossas 5 avenidas, somente Ele é o mais indicado para nos dizer o que é melhor, sim? Então, reparem que eu estou amplificando, não estou dizendo apenas a questão da comida, tá? E nesse aspecto, muitos cristãos, às vezes, entendem errado o que está na lei de Deus. Não sei se você já reparou, querido amigo. Na lei de Deus você encontra não, 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 não. Não matarás, não farás, não cometerás adultério, né? Levítico 11, não coma isso, não coma aquilo, não vá naquele lugar. E aí eu vou usar um exemplo de um pai, né? O pai o pai, né, humano, como ilustração do pai divino. O pai humano, o que que ele fala? Filho, não vá naquele lugar, não volte depois desse horário, não assista tal coisa, não se relacione com tal pessoa. Não é assim? Qual pai fala não com o sentido de prejudicar seu filho? Nenhum, nenhum. O pai divino fala não, 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 com o sentido de prejudicar o filho? Claro que não. Se ele fala, filho, não mate ninguém, é porque ele está querendo preservar a sua vida do vingador, aquele que vai vir junto com a sua família para acabar com a sua família, da sua vida, da sua existência. Só estou dando como exemplo, né? Então, a aparente negativa divina, não faça isso, não faça aquilo, ela tem uma proteção, uma bênção, né? Ela preserva a paz, a segurança, a esperança da nossa e a nossa integridade física, mental e espiritual. Por isso que a lei de Deus, né? Muitos cristãos acham que nós tentamos guardar a lei para nos salvar. Não. A única coisa que salva é a fé. Porém, nós obedecemos a lei porque entendemos que a lei é uma expressão de amor de um pai que nos ama. Eu pergunto para você, você acha que Daniel queria se salvar pelas obras? Não bebendo do vinho da bebida do rei? Ele estava pensando na sua integridade, lucidez para reconhecer a idolatria e o paganismo dessa filosofia babilônica. E nos nossos dias, eu pergunto para você, será que eu conseguiria dar estudo bíblico para um bêbado? Seria uma boa atitude? Poderia até ser, mas esse bêbado conseguiria entender um pouco da palavra de Deus? Primeiro eu precisaria o quê? Esperar ele, colocaria ele para dormir, descansar, tomar um banho, retira todo aquele álcool dos neurônios, e então oferecendo pão, né, um alimento, água, um suco, eu poderia dizer, vamos estudar a Bíblia? Aí sim, ele vai ter o quê? Lucidez. Como é que eu, depois de uma balada, depois de dormir das 3 horas da manhã, por exemplo, né, eu poderia no dia seguinte tentar buscar Deus na Bíblia em uma oração e receber um conselho divino? Como que eu poderia pensar se eu mando dentro do meu organismo 2 litros de açaí bombando de açúcar, né, e guaraná, e no dia seguinte eu queira ter lucidez para poder entender se no meu sangue está cheio de glicose. Eu estou usando exemplos aqui aleatórios, né, de situações que me levam a perder certas condições para receber um entendimento e compreensão divina. Eu não estou falando de fazer para merecer, eu estou falando de seguir as leis naturais para que eu possa ter as condições de receber bênção do alto, através do estudo da palavra, por exemplo, né? Então, quando Deus nos fala, por exemplo, filho, não se junte em julgo desigual com os ímpios, é porque ele sabe do resultado dos relacionamentos, o que vai ocorrer dentro de nós, os conflitos conjugais. Quando ele diz, né, não coma tal coisa. Vocês já ouviram falar de que Deus não permite que os animais crustáceos, né, do fundo do mar sejam ingeridos, porque são animais impróprios? Os biólogos vão lá e investigam e descobrem que os crustáceos são aqueles que estão comendo tudo que está no fundo do mar, cadáveres, animais mortos e tudo que é lixo do mar estão ali no camarão, e muitos gostam exatamente do sabor porque esse animalzinho comeu tudo daquilo. E em Levítico 11 isso já estava descrito como um animal impuro, né? E se você examinar outros dos animais que estão lá em Levítico 11, você vai descobrir de que o projetista, o engenheiro dos engenheiros, né? O Deus, o Criador, ele já sabia como ia funcionar
o metabolismo desses animais e como isso ia provocar mal para aqueles que ingerissem esse tipo de alimentos. Eu vou colocar novamente aqui, eu vou me valer de uma apresentação novamente, só para despertar a atenção de vocês, tá? Chamar a atenção de vocês sobre qual a diferença entre o que eu estou aqui projetando. Eu vou utilizar a palavra contrastes, tá? No lado da esquerda, você vê o quê? Algo natural, algo muito colorido e algo onde o ser humano praticamente não tocou a mão, né? Certo? Maracujá, uma goiaba, uma uva. Como isso se compara com o que está ao lado direito? O ser humano, o que ele fez? Colocou um monte de açúcar e colocou gás. Isso é natural? Será que você já viu alguma vez uma fruta com gás? Você já viu alguma fruta extremamente doce? Né? O que é natural e o que é não natural? Qual o resultado da bebida de ambas as colunas? Eu estou só fazendo perguntas, tá? Não estou levando ninguém a nenhum tipo de conclusão, mas eu estou só dizendo, olha, onde Deus propõe e o homem despropõe, né? E ele metaboliza, manipula, nós vemos o quê? Um efeito, infelizmente, na saúde das pessoas. O lado de baixo, né? O homem colocou o quê? O álcool. O álcool vicia, tira a lucidez, as pessoas brigam, falam o que não querem. E Provérbios, o sábio Salomão já tinha falado, né? O que é melhor? O lado esquerdo ou o lado direito? Qual é o propósito de Deus para a sua saúde? Né? Sua máquina é tão boa, querido, que você pode consumir o que está à direita alguns meses e anos e isso não vai trazer nenhum problema. Isso não significa que isso não seja bom para você. Vejam o lado do lado das refeições, né? Com qual lado você tem menos dor de cabeça, pesadelo, um grau mais saudável do colesterol no seu sangue? Quando você come o lado esquerdo ou o lado direito? Quando você come o lado direito, você tem conservantes, produtos industrializados, você tem digestão mais complicada, você vai passar mal, você vai ter colesterol elevado. Do lado esquerdo, você não vai ter nenhum efeito colateral. E eu sei que você sabe disso. E você não precisa ser médico para saber disso, não é verdade? Então, qual é a proposta de Babilônia nos nossos dias? Ir para o lado direito, como que é mais gostoso, como que é visivelmente mais agradável, como o que você quiser, sem nenhuma dor no coração, sem que ninguém diga para você, filho, como aquilo, né? Babilônia está dizendo isso muito claramente nos nossos dias, como você quiser e seja feliz. Qual é a proposta de Deus? Filho, eu quero cuidar de você como o que eu criei para você. Se nós falarmos de exercício físico, então, o lado esquerdo, né? Pulmão, respirando, capacidade torácica, né? Um esporte muito legal, bacana de se praticar. E do lado direito, alguém, infelizmente, viciado em fumo, cigarro, praticar. Imagine a situação de uma criança do lado direito ali, que triste, né? Já a criança numa situação complicada dessa. Então, Deus é muito transparente, né? Ele fala, filho, se você for por esse caminho, vai ocorrer isso, né? E todos nós sabemos qual dos dois lados é melhor para nós escolhermos e seguirmos, né? Dormir cedo, praticar esporte, comer bem, frutas, cereais, fazer exercício. Com qual das duas refeições, o lado esquerdo ou direito, nós demoramos mais para digerir? Qual das duas demora mais? Uma delas vai demorar mais, vai gerar gases, os quais vão para o sangue, e o sangue vai para o cérebro, e é com o meu cérebro que eu quero entender profecias. Né? Então, a coisa se complica. Eu não estou dizendo, de novo, não estou dizendo salvação pelas obras ou fazer algo para merecer. Eu estou dizendo de que existe uma causa e uma consequência. E Deus já revelou certas coisas muito simples para nós, que nós precisamos buscar, né, revelação para entender o que é melhor para a minha vida. Não é verdade? E não acreditem que eu sou vegetariano, eu ainda consumo carnes. E não é pelo fato de eu consumir carne que eu acho que ainda seja algo bom para mim. Eu estou em oração trabalhando isso também e estamos trabalhando isso com minha família. Por isso que nenhum de nós é exemplo para o próximo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as coisas de Deus são muito transparentes, muito claras, né?
Nós colhemos o que nós plantamos muitas das vezes, né? Quando nós falamos em literatura, eu tenho a opção da palavra de Deus e eu tenho opções de futilidades, né? Revistas, passatempos, cultura em geral. Qual das duas leituras vai fazer melhor para o meu intelecto e para o meu espírito? Eu tenho livros, né, cristãos, livros do Espírito de Profecia, e do outro lado eu tenho o quê? Ciência ficção, novela, tramas envolventes. Ou não é? Tem ou não tem um resultado daquilo que nós escolhemos colocar no nosso cérebro? E Babilônia está nessas linhas ali, nessas revistas e nesses livros. Pode acreditar. Filosofia, engano, idolatria, e o resumo é sempre, né? Escolha o que você quiser, que não há nenhum problema. Quando Deus te propõe o lado esquerdo, né, um 5, 10K, né, máxima resolução, né? Imagine essa paisagem tridimensional, né, que te dá uma alegria de ver e que você pensa no Criador. Do outro lado, você tem o quê? Quantas vezes eu já me deparei, quando era mais novo, né, assistindo filmes até altas horas da noite, e depois eu vi que isso não fazia sentido, né? Pode ser a tecnologia 4K a melhor de todas, né? O resultado no dia seguinte vai ser o quê? Eu vou acordar meio cansado, sem vontade de fazer a minha comunhão com Deus, né? Eu poderia bem assistir filmes bons, documentários, do que assistir elementos ou coisas que estão ali do lado direito, apenas ilustrados, né? Quantos adolescentes, né, crianças assistem filmes sobre filosofias misturadas, né? E aí depois vem a pergunta, mas papai, isso, a morte é assim? Existem ETs? O que vai ocorrer com nós? Os mortos se comunicam com os vivos? E aí vem essas perguntas e as sementes, né, de Babilônia são colocadas através dessas cenas, não é? E aqui nós vamos indo para o final, queridos. Ellen White novamente fala no livro Santificação, ela fala o seguinte: existe uma íntima relação entre a natureza física e a moral. Hábitos errôneos no comer e beber conduzem a erros no pensar e agir. É interessante que ela está falando dos pilares, né? Se uma perninha vai mal, as outras duas têm mais dificuldade para encontrar o equilíbrio, ok? Então, já indo para a conclusão, nos nossos dias, como está configurada a Babilônia? Babilônia está na internet, na TV, na música, no consumismo, nas filosofias. E aí eu vou utilizar, escutem essa rima aqui, né? Relativismo, pós-modernismo, materialismo, evolucionismo e individualismo. Você pode escolher qualquer um desses ismos, você estará participando do engano de Babilônia. Sim? Todos esses ismos te levam, de alguma maneira, a se afastar da verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Babilônia deseja destruir a nossa fé. Você consegue enxergar com lucidez até onde Babilônia está influenciando você nos nossos dias? Você é convidado a decidir, a propor no seu coração se manter puro. Se nós não tivermos construído, né, as nossas decisões sobre a rocha, que é Jesus, certamente seremos arrastados com o avalanche do mundanismo, da sensualidade, né, da licenciosidade e da descrença que está atingindo todos nós nesse tempo. É interessante que o compromisso de Daniel provou o gosto amargo, né, da separação, da tristeza, da angústia, mas ele escolheu ser fiel. Seu relacionamento íntimo com o Criador o fez testemunha num ambiente hostil e ele trocou, né? Ele tocou a vida, ele tocou o coração, a vida do maior monarca ímpio daquela época. Qual deveria ser o nosso compromisso? Não importa o problema que nós estamos atravessando, né? Precisamos decidir nos mantermos limpos ao lado de Deus. Nossa vida eterna depende disso, sabia? Nós somos salvos pela fé, mas nós precisamos preservar o nosso poder de escolha.
Quando eu estou escravizado por alguma das vertentes da Babilônia, eu sou escravo, não sou livre. E a nossa vida depende mais do que nunca de ter clareza para fazer as melhores escolhas. Deus tem um propósito, que cada um de vocês sejam testemunhas e luzes no meio da Babilônia que está ao nosso redor. E é interessante que bastaram 3 jovens, né, e Daniel e seus 3 amigos, para iluminar a Babilônia naquele tempo. Bastarão poucas centenas ou alguns milhares de pessoas que decidirão se manter limpos para iluminar a Babilônia nos últimos dias da história deste mundo. Existe ou não existe uma aplicação para os nossos dias? Em Romanos capítulo 2, versículo 12, 2, diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem o que é interessante, queridos? Deus foi fiel com Daniel. Leia, e nós terminamos já com esses versículos, leia o versículo 15 a 17 de Daniel capítulo 1. E no fim dos 10 dias, Deus lhes deu o quê? Mais saúde, mais inteligência e maior conhecimento e sabedoria. E eles foram encontrados o quê? 10 vezes, versículo 18 até o 21. 10 vezes mais doutos. Estamos falando o seguinte, gente. Qual é a nação mais poderosa dos nossos dias? Estados Unidos. Imagine que Estados Unidos recebe os príncipes, os meninos mais inteligentes de todas as nações do mundo. E os filhos de Deus são 10 vezes mais inteligentes do que todos aqueles. Naquele tempo, Deus fez isso com esses jovens. Ele foi fiel para com a decisão que esses jovens tomaram para com o lado de Deus. Quais foram os resultados? Em 10 dias, eles não se contaminaram. Seus amigos se arriscaram pela fé e eles correram risco até de morte. Então, percebam que eles confiaram tendo dado um passo pela fé. Então, aqui estamos falando de novo, né? Justificação pela fé, porque eles confiaram no que Deus poderia fazer com eles. Eles não sabiam se Deus ia outorgar para eles essa bênção de serem 10 vezes mais saudáveis e sábios que os demais meninos. Eles reconheceram que tudo foi um dom divino. E é interessante que depois aparece um personagem Ciro, né? O ungido de Deus, já no final do capítulo. Então, como Deus termina o capítulo? Colocando a simbologia de quem? De Jesus Cristo, o ungido que um dia viria retirar Israel da opressão da Babilônia. E para terminar o nosso estudo de hoje, Babilônia vai voltar a atacar e está se preparando. Você, como povo escolhido de Deus, né, chamado para ser nos últimos dias, você vai sucumbir ao engano e à confusão de Babilônia? Ou você quer preservar o seu caráter? Qual vai ser a sua decisão? Você entende de que o povo de Deus vai passar pela tribulação, sofrimento e angústia. O povo de Deus vai precisar tomar uma decisão para se manter puros do lado de Deus. E somente depois, e nós já preparamos a ponte para o estudo da semana que vem, Deus poderá revelar coisas grandiosas, né? Interpretação de profecias e revelação do futuro para esses jovens. Qual vai ser a sua decisão? Que Deus abençoe a cada um de nós para que nós possamos usar o exemplo de Daniel e esses jovens para que sejamos fiéis e escolhamos colocar tudo que vai através das 5 avenidas da nossa alma para algo que preserve a nossa integridade física, mental e espiritual. Que Deus nos abençoe e esperamos ver todos vocês na semana que vem no estudo Revelação. Lembre-se, tribulação, decisão, revelação. Você quer receber revelação de algo para o seu futuro? Siga os passos que Daniel e seus amigos seguiram, que Deus vai preservar coisas grandiosas e maravilhosas para a sua vida.